Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luiz Paulo Silva, sou hipnoterapeuta e psicanalista e eu quero falar com você hoje a respeito de insônia. Esse problema que afeta atualmente cerca de 73 milhões de pessoas somente no Brasil. Esse assunto é muito importante. Você com certeza conhece alguém que sofre com insônia. Você com certeza ou conhece alguém ou você mesmo sofre com este problema. Então seria interessante você ficar até o final, porque no final deste vídeo eu vou te dar algumas dicas e não vale correr até o final lá, porque essas dicas só vão fazer sentido para você se você entender o contexto onde ela está sendo aplicada, tá bom? Então, de uma forma breve, eu quero te explicar como funciona a insônia. Em primeiro lugar, a insônia ela tem uma relação muito forte com a ansiedade. A maior parte das pessoas que procuram tratamento por causa de insônia também sofrem de ansiedade e é muito óbvio que alguém que tem ansiedade não vai conseguir dormir bem. Eu tenho outros vídeos falando sobre ansiedade aqui no Instagram, no YouTube também. Você pode procurar lá, ou você pode procurar no Google de forma geral e você vai entender que a ansiedade é um mecanismo de proteção do seu corpo, justamente algum fator consciente ou inconsciente que está fazendo com que você interprete que está em risco. Sendo assim, é natural que você vai tentar dormir e não vai conseguir, se de forma, mesmo de forma inconsciente, houver a impressão de que você está correndo algum perigo, de que você está correndo algum risco. Então, ansiosos geralmente não vão dormir bem. Geralmente, quem tem ansiedade vai ter também problemas com insônia. Nem sempre a pessoa que tem insônia está passando por uma situação de crise de ansiedade. Ela pode ter uma depressão também, ou outros fatores, tá? Mas é muito comum que as pessoas que se queixam de insônia também se queixem de ansiedade. Uma vez que nós entendemos isto, nós podemos compreender que se você fizer um exercício, por exemplo, de relaxamento, se você fizer meditação, se você fizer auto-hipnose, se você fizer um exercício de relaxamento físico mesmo, antes de dormir, a sua mente tende a entender que está tudo bem, você não está correndo nenhum risco e você pode então entrar no modo de descanso. Fora essa relação entre insônia e ansiedade, lembrando que se você tem insônia, por favor, vá lá no meu vídeo onde eu estou falando de ansiedade, assista. É um conteúdo muito interessante, que vai te explicar de uma forma muito simples como você consegue controlar a ansiedade e como você consegue compreender melhor o que está acontecendo com a sua mente, com o seu corpo quando você está ansioso. Passando essa parte, nós podemos entender também, a partir da experiência com os atendimentos, que as pessoas se queixam muito quando são pessoas ansiosas e que têm insônia, de que não conseguem parar de pensar. O pensamento ele é acelerado e sempre preocupados com o que vai acontecer amanhã. Ora, mas amanhã no meu trabalho eu tenho que fazer a entrega de tal atividade. Poxa, mas a faculdade também eu tenho que fazer aquele trabalho. E aquilo fica, né, como que rodando na mente da pessoa continuamente, ininterruptamente. Se você tem um computador e se você ligá-lo e começar a trabalhar ali o dia inteiro com ele, e no final do dia você simplesmente teclar Ctrl Alt e Delete. O que vai acontecer? Ele vai abrir aquela telinha que pergunta se você quer reiniciá-lo, se você quer desligá-lo, se você quer atualizá-lo. E se você colocar em desligar, ele vai aparecer uma outra telinha dizendo assim: tais aplicativos e tais arquivos estão abertos. E se você não fechá-los adequadamente, você vai perder esses dados, você vai danificar esses arquivos de forma que talvez você não consiga acessá-los depois. Entenda que a sua mente é muito parecida com o computador. Na verdade, sua mente é muito mais potente do que qualquer computador. Você consegue, inclusive, processar muito mais informações do que qualquer computador. Então, naquele momento que você vai dormir, que você vai entrar naquele modo de descanso, ou que você quer desligar mesmo o seu computador, que é a sua mente, dentro dessa metáfora,
Você precisa entender que aquelas atividades que estavam em andamento precisam ser encerradas para que possam ser acessadas no dia seguinte. E como é que você consegue fazer isso? Eu vou te explicar daqui a pouco. No final desse vídeo eu vou te falar como você consegue fazer isso, tá bom? Então, nós precisamos compreender que todo comportamento do nosso corpo, da nossa mente, tem uma intenção que é positiva. Por exemplo, se você tem uma insônia, sua mente entende que essa insônia é importante para a sua sobrevivência. Se você está ansioso, está ansiosa, você precisa entender que esta ansiedade para a sua mente é importante. A sua mente entende que você precisa dessa ansiedade nesse momento da sua vida. E como é que a sua mente chega a essa conclusão? Quando você tem experiências que te levaram a construir esse aprendizado. Então, uma pessoa, por exemplo, pode ter uma insônia porque quando ela era pequena, ela sempre era acordada de forma muito abrupta. E nesse caso, gera uma programação de que dormir é perigoso, porque toda vez que você dorme, você acorda se assustando. Então é melhor não dormir. É um caso que é muito comum. Eu atendi uma pessoa que ela dormia e o pai ou a mãe, agora faz muito tempo, não me lembro, acordava essa pessoa com bituca de cigarro no pé. Imagina só, você está dormindo e de repente sente aquela dor e é alguém te chamando para acordar. Olha que absurdo. Pessoas que acordam apanhando, por exemplo. Infelizmente, esses casos existem. Seria bom se não existissem, mas existem e a pessoa vai sofrer de ansiedade e insônia no futuro, com certeza, quando ela passa por isso, tá? Então vamos lá. Algumas dicas para você conseguir superar a insônia e a ansiedade. A primeira dica é faz terapia. Faça terapia. Por quê? Você não vai ficar apenas tomando ações paliativas, você vai atuar na origem dessa questão, na programação que te leva a desenvolver esse comportamento, descobrir qual foi o aprendizado que a sua mente teve e reeducar a sua mente. Então, isso você só consegue fazer por meio da terapia. Porém, mesmo quando você inicia a terapia, de algumas sessões, no meu caso, geralmente 6 a 10 sessões, existem formas de você já começar a controlar essa, essa ansiedade e esta insônia. Eu vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, você precisa tomar cuidado com a quantidade de cafeína que você toma durante o dia, especialmente antes de dormir. Eu sou uma pessoa que eu amo café. Quem me conhece sabe que se deixar eu tomo café o dia inteiro e até a noite. E acredite, eu posso tomar café agora o horário que eu estou gravando esse vídeo, é bem tarde já, mas se tiver fácil lá, eu vou e faço um café e tomo. Mas quem tem problema com insônia, quem tem problema com ansiedade, não pode fazer isso, tá? De preferência, ir diminuindo gradativamente o café até parar de tomar o café. Porque o café, mesmo aquele café que você toma pela manhã, ele acaba acostumando sua mente a aquele efeito que ele tem de te dar mais energia, te deixar mais desperto, né? E isto pode fazer mal para você quando você tem insônia, tá bom? Telas de computador, televisão, celular. A gente sabe que o celular ele tem ali no Instagram, por exemplo, ele tem aquele feed que ele é contínuo. Quando acaba as atualizações dos seus amigos, e por que será que eu sei disso? Porque eu já fiz isso. Quando você chega no final, ele começa a te sugerir publicações para que você siga outras pessoas, então nunca vai ter fim. Se você for observar, você deve ficar aí pelo menos 1 hora do seu dia mexendo no Instagram, dependendo da sua rotina. E quando você está com insônia, a primeira coisa que a pessoa tende a fazer é pegar o celular e começar a mexer no celular. Mexer no celular enquanto você está com insônia é muito ruim, porque você está dando uma recompensa para sua mente para que ela te mantenha acordado. Então você precisa fazer o inverso. O ideal é que você faça alguma atividade chata. Se você não quer ficar deitado esperando o sono chegar, faça alguma atividade chata, alguma coisa que não seja legal. Lavar a louça, por exemplo. Ficou aquela louça da noite? Vai lavar a louça, vai esfregar chão, fazer coisas que não sejam agradáveis. Luiz, mas eu vou ficar muito cansado. Sim, mas a sua mente aos poucos, se você fizer isso, ela vai entender que ficar acordado é muito ruim, porque toda vez que você fica acordado à noite, tem alguma tarefa desagradável para fazer.
Eu sei que é chato, pouca gente consegue seguir essa orientação, mas é algo que funciona bem, tá? Uma outra coisa que funciona é que você, durante o dia, quando houver uma crise de ansiedade, se possível, supondo que você trabalhe em home office, que seja possível fazer isso, você faça uma pequena corrida, faça alguns polichinelos, faça alguma coisa para que você tire, para que você gaste aquela carga hormonal que foi despejada no teu corpo quando você dispara aquele sistema simpático, quando você está ansioso. Aquela noradrenalina, cortisol, você precisa eliminar isso. Se você não elimina, é como se houvesse ali um pequeno acúmulo e quando chegar no final do dia você já estará bastante saturado. Então, controlar a ansiedade no decorrer do dia, eu estou colocando a possibilidade que não fez a terapia, tá? Porque a ansiedade você tem que resolver, deixar ela no nível que seja natural e não no nível que venha te causar problemas, tá? Relaxamento antes de dormir, você fazer meditação, exercício de relaxamento físico e mental é muito importante, porque à medida que você relaxa o seu corpo, você pode decidir relaxar o seu corpo. A sua mente é um pouquinho mais difícil, mas você consegue. Imagine que se você relaxa os braços, as pernas, o rosto, e você fica por alguns minutos ali com o seu corpo completamente relaxado, ou o máximo que você conseguir, a sua mente começa a interpretar, o seu sistema nervoso começa a interpretar que está tudo bem, que não há nenhum risco, não há nenhum perigo ao redor, tanto que você está relaxando, você não está tenso. Tem pessoas que mesmo na hora que conseguem dormir, estão tensas. Se você tentar mexer um braço da pessoa, muitas vezes você tem dificuldade porque ela fica ali com a musculatura rígida. Essas pessoas acordam geralmente com dores no corpo e têm problemas com bruxismo. Sim, porque ela fica a noite inteira ali tensa, apertando a mandíbula. E se você fizer isso um pouquinho, você já vai sentir dor. Imagina alguém que faz isso a noite inteira. É muito danoso à saúde isso. Já produz dor de cabeça durante o dia, é muito ruim. Então esse exercício de relaxamento, ele ajuda muito quem tem insônia. E agora, uma dica que é muito legal, mas muito legal mesmo, para quem tem esta questão de deitar e sem ficar preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte. Veja bem, você pode ter um caderninho de anotações e colocar num lugar que seja visível. Você precisa olhar para aquilo ali, tá? E antes de dormir, de preferência uma meia hora antes, você pode pegar aquele caderninho e começar a se perceber, a pensar naquilo que está passando na tua mente naquele momento. O que está me preocupando em relação ao dia seguinte? Ah, é o trabalho da faculdade. Então você coloca lá, trabalho da faculdade. Que horas eu vou cuidar disso amanhã? Tá, o horário. Precisa ter atividade e o horário que você vai fazer isto amanhã. Por quê? É como se você estivesse fazendo aquele processo de fechar as janelinhas e salvar a tarefa. Então, quando você quando você for se deitar para dormir, você não vai mais ficar pensando, e aquele trabalho, e aquela atividade, porque você já se programou. No dia seguinte, você já sabe exatamente o que vai fazer. É importante que isso seja escrito, não adianta você colocar isso no computador, no bloco de notas do celular. Quando você escreve, existe um nível cognitivo muito mais profundo envolvido. Você está pensando, você está escrevendo, você está lendo o que você escreveu. Se você puder ler em voz alta depois, melhor ainda. Aí você fecha com chave de ouro. Então você pega esse caderninho, coloca ali na sua cômoda, coloca em algum lugar que seja visível. No outro dia, quando você acordar, você precisa abrir este caderninho, você precisa ler de novo todas aquelas atividades que você escreveu no dia anterior. Isso vai gerar um aprendizado para a sua mente, dizendo que quando você coloca alguma coisa naquele caderninho, você dá atenção àquilo logo no primeiro momento do dia seguinte. Isso vai fazer com que você consiga descansar de uma maneira muito mais tranquila. Se você puder fazer uma auto-hipnose e imaginar mesmo que cada tarefinha dessa você está fechando e colocando no caderninho, fechando e colocando no caderninho, aí fica fantástico, tá? Se você quiser um vídeo de auto-hipnose para te conduzir a um sono profundo, me manda uma mensagem no direct. Eu faço questão de enviar para você. Tá lá no YouTube, mas está como não listado. Você pode me solicitar e eu envio com muito prazer. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.